Fala, turma da TI. Sou eu, Carlos Jacobino, com vocês no nosso TikToks, o podcast do setor de tecnologia da informação, comunicação e inovação aqui do Distrito Federal. E hoje eu estou com um convidado mais que especial aqui, Eduardo Teles, um grande amigo do Sinfor, empresário, cara inteligentíssimo, vai conversar com a gente sobre várias questões, sobre vários temas, né, Eduardo? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço pelo convite de vocês e espero a gente possa conversar, ter um papo bem bacana. Muito bem. Eduardo, eu sempre começo aqui o nosso podcast tentando conhecer um pouquinho mais as pessoas que vêm aqui, da história, né? E a pergunta que eu sempre começo é, quem é? Né? No caso, quem é Eduardo Teles? Eduardo Teles, eu sou um empresário de uma empresa pequena de serviço aqui em Brasília, de tecnologia, mas eu sou ali da velha guarda, né? Eu me formei em 90, então já tenho um bocado de tempo, né? Formei em 90 na Universidade Federal de Uberlândia, depois eu fiz especialização aqui em Brasília, na UNB, e comecei a trabalhar desde cedo na minha empresa, que é a Sion Technology, abri ela em 92, e de lá para cá eu estive só na Sion Technology. Trabalhei com centenas de projetos aqui em Brasília, já desenvolvi sistemas para a Câmara dos Deputados, para os SEBRAEs quase todos, de quase todos os estados, SEBRAE Nacional, SEBRAE DF, a ouvidoria da Câmara Federal, eu trabalhei com eles durante talvez 15, 16 anos, o sistema de rodada de negócio da Apex, também eu que desenvolvi, rodei lá uns 16, 17 anos também, né, junto com a Apex. Então, já sou uma pessoa experimentada, estou no mercado há muito tempo aí, mas assim, como sempre, eu sou muito fechado na área técnica, né? Ao contrário do Jacobino, que tem assim um perfil muito empreendedor, e eu sempre fui um pouco mais conservador e sempre mais focado na parte técnica mesmo, não assim de querer abrir muitas frentes. Muito bem, então você estudou em Uberlândia, né? Isso. Berlândia. É uma cidade maravilhosa. Eu já tive algumas experiências com Uberlândia. Inclusive, quando era jovem, eu ia muito no colégio agrícola lá, porque tinha um grupo da igreja que eu participava que tinha uma espécie de capítulo, né? Uma filial lá em Uberlândia. E os encontros eram no colégio agrícola de Uberlândia, uma cidade linda. Mas me conta um pouquinho, então, desse início da sua trajetória. Você se formou lá em Uberlândia, você já veio direto para Brasília? Ou tem alguma coisa no meio do caminho? Porque às vezes a gente fala uma história, não, me formei em Uberlândia, fiz especialização na UNB, mas às vezes aqui no meio, entre uma coisa e outra, muita coisa, tem né? muita coisa. Na verdade, assim, o pessoal hoje, todo mundo é febre de falar de inteligência artificial, né? Mas, na verdade, hoje, nós não somos... Antigamente, quando se falava de editoração gráfica, era aquele cara que trabalhava na montagem da editoração gráfica. Chegou um momento que todo mundo tinha Word em casa e aí todo mundo fazia editoração gráfica, mas na verdade não eram editores, eles eram usuários de um programa de edição. Exato. E hoje tem muito isso. A gente vê pessoal falando que trabalha com inteligência artificial, mas a grande maioria são usuários de ferramentas prontas, né? São programadores de prompt, né? Isso. Eu comecei lá atrás, eu sou da primeira equipe que trabalhou com inteligência artificial no país. Tinha uma pessoa chamada Antônio Costa, que foi um cara muito famoso, ele estava entre os 3 maiores na época de IA no mundo, foi meu orientador, e eu trabalhei com ele na época com algumas pesquisas em cima de IA. Uma delas, por exemplo, que eu trabalhei na graduação, foi um tradutor de Fortran para C feito em Prolog, que era a linguagem de IA. Ele analisava o programa C e reescrevia ele em Fortran, analisava o programa em Fortran e reescrevia em C. Para o pessoal que fazia mestrado e doutorado na época, que tinha todas as pesquisas em grande porte e queriam levar para o micro. E aí eu fazia evolução e eles continuam o processo dali. Né? Isso foi em 88. Tá? Outra curiosidade também é que eu fiz parte da primeira turma de engenharia de computação do país. A gente formou 6 meses antes da Unicamp. Né? E nessa turma, quando eu estava no finalzinho do curso, como não existia profissionais nessa área ainda, um professor aqui da UNB chegou lá para fazer uma visita, ficou louco comigo, eu falei que eu morava em Brasília, que eu era de Brasília, então ele me convidou para vir fazer especialização em IA aqui na UNB, também que foi dos primeiros grupos, né? O primeiro software que eu fiz em IA foi em 92. Eu trabalhei na definição das redes neurais, na construção matemática formal dela, na construção dos neurônios, nos primeiros experimentos com rede neural, monocamada ainda, antes, né, de virar deep learning, etc, né? Então eu comecei lá no inicinho. E aí eu vim para Brasília, fiz especialização aqui,
E toda a vida eu utilizei a IA em quase todos os meus projetos. O próprio sistema de rodada de negócios que eu fiz na Apex, ele usava uma técnica que a gente chama de engenharia genética, ou algoritmo genético, que é uma técnica de IA para poder encontrar soluções. A gente desenvolveu isso tem 20 e tantos anos, né, que já está sendo utilizado. Muito legal. Esse campo da inteligência artificial é realmente desafiador, né? E, ao mesmo tempo que é desafiador, também é cativante. A gente vê muita coisa acontecendo, né? Mas muitos dos conceitos que foram, digamos assim, rebatizados, né, já existiam, né? Eu acho que se alguém dissesse assim, não, vamos chamar de estatística multivariada, não seria comercialmente muito legal, né? Vamos chamar de IA, que fica mais fácil de vender esses Mas, troços, na verdade, a IA ela é só uma aplicação da estatística. É claro. Né? Então, na verdade, foi uma aplicação que se usou. Tanto é que a coisa acontece ao contrário. Um dos meus projetos que eu trabalho hoje, que eu estou trabalhando, é na área de... Até comentei contigo na feira, que é aquele que eu faço a correlação do DNA com o conhecimento. Perfeito, né? E lá eu estou voltando para a estatística anterior. Eu estou trabalhando com tensor. Então, eu estou descartando o que a gente está usando hoje na IA, nas LLMs, e voltando lá para o primórdio para fazer cálculo de tensores, para calcular a estatística da evolução do conhecimento. É outro assunto para outra hora, né? Mas, assim, eu acho que o importante, e que seria um ponto que eu colocaria para a meninada que está chegando aí, é que a gente tem que ter cuidado para a gente não desperdiçar o ponto que a gente está passando. Vou citar um exemplo interessante para você. Antigamente não tinha calculadora. Uhum. Você chegava na mercearia e o cara falava assim, ó, isso aqui é 2 com 7, com 15, com 20... No papel de pão ali. No pão ali, tal, R$85. Aí você pagava para o cara, né? Hoje em dia é 3 mais 3 e a pessoa, se não tiver calculadora, ela fica procurando que ela não consegue achar. A gente perdeu essa capacidade. Agora, a calculadora... O número de telefone, antigamente a gente sabia de cabeça, cor, você da não família sabe inteira. Mais. Hoje em dia, eu acho que tirando da minha esposa, nem Igual os meus filhos eu não sei. Eu sei que tá lá. Da minha esposa também. Eu só sei o da minha esposa, de cor. Então, agora, uma capacidade, você perder uma capacidade mecânica é uma coisa. De calcular, de guardar um número de telefone é uma coisa simples. Só que hoje em dia o pessoal pega a IA e está substituindo a parte de raciocínio. Sim. E aí é grave. De criação. Por quê? Porque o cara vai perdendo a capacidade de criar. Ele vai só copiando. Eu acho que a gente tem uma oportunidade. Olha só, você passou a ter do teu lado um consultor premium quase que de graça. Exato. O que você deveria fazer? Aprender usá-lo como tudo. Consultor. Exato. Então, aprender, qualquer coisa que você vê que é interessante, me explique, por exemplo, se você não sabe fazer uma coisa e pede para ele para fazer, ele faz. Primeira coisa que você deveria fazer, como é que isso funciona? Por que você fez assim? É você absorver aquele conhecimento. Exato. Entendeu? E se a gente não tiver cuidado, vai acontecer a mesma coisa. Se você não tiver com a IA do lado, você não vai ser capaz de abrir a porta do carro. Não, e tem muito erro também, né? Assim, o problema hoje do uso da IA, em especial LLMs, modelos de linguagem natural e outras aplicações de IA generativa, é porque ela comete erros, e se você não tiver senso crítico, você passa o erro para frente, né? Exatamente. Você passa o erro para frente achando que está abafando, que está certo. E um dia desse eu vi um caso de um advogado que entrou com um processo na justiça citando uma jurisprudência que não existia. Porque ela inventou. Não, e o juiz acatou, porque o juiz também não conhecia. Mas o advogado de defesa, então ele ganhou em primeira instância, o advogado de defesa recorreu dizendo assim, mas essa jurisprudência citada aí não existe, esse caso concreto não existe. A IA criou para o advogado uma jurisprudência que não existia. E ele citou isso. E pior, o juiz acatou. Porque o juiz leu, faz sentido. Tá tão certo, né? Tá tão certo, né? Então, assim, é isso. A falta do senso crítico quando a gente deixa a máquina trabalhar por nós, né? Isso é perigoso. É muito perigoso. Por isso que é muito bom você usá-la como consultor. Se você tem conhecimento na área que você está atuando junto com a IA, se ela te der uma resposta que é ruim ou que está errada, você vai perceber, porque você também é especialista naquilo, e vai pesquisar mais a fundo. Agora, quando você pega uma IA para atuar numa área que você também não conhece, é certo que vai dar errado. Ali é certeza que você vai afundar com o teu trabalho, seja lá qual ele for. Então, eu acho que é uma grande oportunidade de você pesquisar, de você perguntar, entender por quê e a melhorar o teu grau de conhecimento e não você se atrofiar porque a IA te entrega de graça. Exato, exatamente.
E na tua cabeça, isso que a gente está vivendo, essa revolução aí, já que a gente está falando de inteligência artificial, talvez um pouco de teoria da conspiração, né, envolvida aí, teoria dos jogos, né? Estados Unidos e China, cada um querendo fazer a IA que é mais potente, que tem mais, que processa mais bilhões de tokens e parâmetros e etc, né? Você acha que a gente está vivendo um contexto que pode ser perigoso? Por exemplo, acabaram de criar aí uma rede social para agentes de IA conversarem entre eles, decidirem entre eles. Eu vi algumas coisas do tipo os agentes combinando em gerar uma moeda e utilizar o Bitcoin para lastrear a moeda das transações entre eles, coisas que partiu da cabeça digamos assim, da cabeça do programador que criou o parâmetro utilizado ou do modelo no qual aquele agente foi treinado. Mas de alguma forma isso pode ser perigoso? Qual é a sua opinião a esse respeito? Pois olha só, para que serviria uma moeda para uma IA? Para que serviria comida? Para que serviria clima, a não ser que ele cortasse a energia elétrica dela ou comprometesse? Claro. Mas, tirando a questão dela estar num ambiente propício, para que serviria isso? Isso é a ideia de alguém que está programando. Então, são discussões, digamos assim, hipotéticas, situações criadas. Né? A gente fala que é uma simulação. Na verdade, é o seguinte, você programa uma IA para se comportar de alguma maneira. Então, nesse sistema OpenClaw, o cara criou um agente virtual para ele, um agente personal agente para ele. E aí ele diz como ele quer que ele atue. E aí, provavelmente, algumas pessoas chegam e falam assim, olha, eu quero que você comporte como sendo um vilão, que você vai fazer isso, vai fazer aquilo, parará. Ele dá umas instruções iniciais. E lembre que cada agente daquele, lá do OpenClaw, ele está vinculado a uma IA profissional. Claro. Um GPT, um Cloud da vida, um Gemini, né? Um Grok. Perplexity, etc. E qualquer um deles, eles têm acesso à internet inteira. Então, se você der uma informação desse tamanhozinho, ele consegue gerar informação gigante. Então, quando ele dá uma linha, eu quero que você saia nessa linha aqui, o que o primeiro agente faz? Ele pega lá e publica naquela rede alguma informação que partiu daquele cara. O segundo agente também publica uma informação um pouco diferente do proprietário dele, do humano dele, como eles falam. Também vai para a rede social. Agora tem duas. Uma terceira IA lê aquelas duas e vai responder. E aí ela começa a responder e aí começa a montar um ciclo vicioso, onde elas vão se retroalimentando. E agora uma coisa é muito clara, ela não tem ideia do que ela está falando, ela não tem nenhum sentimento por aquilo e aquilo não vai fazer mudar nenhum comportamento dela. Aonde é que tem o problema? Onde é que está realmente o problema? Que eu gosto de dizer é que o dia que alguém colocar uma IA com o botão para ela apertar, vamos imaginar hipoteticamente que tivesse um botão, que se você apertasse aquele botão explodiria a bomba atômica, tá certo? E você deixa uma IA, por algum motivo, um canal de comunicação ali que, por meio de uma comunicação de internet, eu consigo acessar aquele botão. Uma pessoa solta uma senha em algum lugar, essa senha vai cair na mão de um agente e veja o que as IAs fazem, elas varrem a internet inteira. Então, se você soltar uma senha sua pessoal ali, ela pode percorrer a internet inteira e está na mão de milhares de agentes alguns minutos depois. Sim, claro. Vamos imaginar que uma senha essa que vai permitir com que ela aperte o botão, caia na mão de um agente desse, e o dono dele fala, olha, vamos explodir o mundo. E aí ela mesmo sem entender o que significa explodir o mundo... Fora de conceito, né? Que ela não tem consciência disso. Ela vai falar assim, então vamos explodir o mundo então. E aí ela vai, né? Literalmente. E aí aciona aquele comando de uma senha que ela recebeu e de repente a bomba explode. Então, o perigo não está, da preocupação nossa, não é se ela está tendo consciência ou não está tendo consciência. É o que a gente está disponibilizando para que eles possam ter liberdade de fazer. Eles podem influenciar no sistema de gestão de energia elétrica, eles podem influenciar no sistema de transmissão de sinais de rádio e TV, que pode influenciar em avião. Eles podem ter acesso a sistemas de GPS, que pode mudar posicionamento e sair derrubando avião. Quer dizer, em quais são as ferramentas que eles têm acesso e que, se erroneamente acessar essas ferramentas, podem comprometer a sociedade ou a humanidade como um todo. Esse que é o maior problema. Se você pegar qualquer IA, LLM, porque essa é a característica dela, na verdade, LLM, lembra que o pessoal fala que você vai gerando os tokens de forma probabilística? Só que se você falar assim, ó, eu quero 100% de certeza, ele só vai dar uma resposta.
a mesma sempre, porque não pode variar. O que eles fazem? Eles botam um percentualzinho pequeno de erro que permite, porque você já vai falar de teoria do caos. Claro. Teoria do caos diz o seguinte, que se você cometer um erro muito pequenininho, mas for cometendo vários pequenininhos com o tempo, lá na frente ele vira um problema gigante. É o efeito borboleta. É o efeito borboleta que o pessoal fala. Muito bem, se você está gerando lá um texto de 1000 palavras e você permite que ele tenha um errinho de 0,1% só, mas ele dá um 0,1% na primeira palavra, ele muda a segunda, ele vai mudar todas as outras aí para frente. Claro, exato. E é exatamente esse errinho que eles permitem que ele faça quando ele vai fazer a criação que permite que ela tenha respostas, entre aspas, mais inteligentes ou criativas. Então, quando você vê uma IA sendo criativa, ela não está sendo criativa, ela está permitindo uma margem de erro que permite ela navegar por outros caminhos. Exato. E é esse que é o problema, porque quando você permite fazer isso, a cada 10 questões que você faz da mesma pergunta para a IA, ela vai te dar 10 respostas diferentes e 2 erradas, em média. E é esse, se por acaso uma dessas 2 erradas for para apertar o botão... Exatamente, né? Então, assim, esse mundo da inteligência artificial, da probabilidade, né? Ele é um mundo que ele mistura, digamos assim, um pouco de ficção científica, né? Um pouco de, como eu falei, né? Teoria da conspiração, daqueles que acham que a Matrix, que a gente vive numa simulação. Esses dias eu vi uma menina que é formada no MIT que está fazendo um trabalho de matemática aplicada, pesado, pós-doutorado no MIT, para provar que... Nós estamos na simulação. Que nós estamos na simulação. Um negócio mais baseado no estudo de Einstein, né? Então, são coisas assim que a gente acaba vendo muito desvio. Mas o que a gente tem de fato é que nós estamos lidando com máquinas que foram programadas por humanos para cumprir rotinas dentro de uma lógica criada pela cabeça do ser humano. E, eventualmente, bom ou ruim, o que ela fizer é consequência das nossas ações e não de um ser pensante que surgiu do nada. Uhum. Essa é a sua tese, ou seja, não é uma consciência que surgiu ali. Ela não tem consciência do que ela faz, mas tudo que está lá ela pode fazer. Por exemplo, esse artigo que surgiu aí na peça do cara aí do processo, né? Ela pegou pedaços de comentários que foram feitos na internet e gerou. Outra coisa também é ela entender o que você quer. Por exemplo, lá atrás, quando começou com programação usando IA, eu comecei os primeiros testes, a gente gerava o sistema, um trecho de código, e gerava o teste unitário para testar aquele código. Uhum. Não acontece mais hoje, que já melhoraram, mas naquele início eu testei muito isso. Ele gerava o código e um teste unitário para o código. Quando você dizia que estava errado, que ele estava calculando, que ele não estava funcionando, o que a IA fazia? Ela ia lá e alterava o teste para dar certo. Não bateu com a resposta que eu quero, vou lá mexer muda as variáveis exata, para poder dar certo. Até bate a resposta. O erro continuava. Por quê? Porque ela não tinha a percepção de que esse aqui é o que importa, o outro é para validar esse. Entendeu? Você tinha que deixar isso explícito. Hoje em dia não, como a pessoa já faz muito isso, já ensinaram, não, você tem que consertar o teste para valer o sistema, né? Exato. Então, mas é porque não existe essa consciência que nós temos. Agora, tem um problema. O dia que a IA, e esse é o maior risco que nós temos, o dia que a IA evoluir para ela ter consciência, por que eu sou diferente de você? Porque nós lá de trás começamos vidas diferentes, passamos por experiências diferentes, e nós temos a capacidade de mudar muito, tá? Então, da mesma maneira que você pode evoluir, você também pode cometer erro. Claro. Quanto mais humano as máquinas forem, mais a capacidade de ter erro maior também vai ter. Uhum. Com uma diferença. Você consegue cometer 2 erros, 3 erros por dia. Ela pode cometer milhares de erros por dia. Exato, Tá? Isso é uma outra questão, né? O potencial da IA não é só, digamos assim, para reproduzir com muita velocidade bem o trabalho correto do ser humano, mas também para reproduzir numa velocidade assustadora os erros do ser humano, né? Isso. Né? Então, assim, realmente é algo a se pensar, muito interessante. Eduardo, caminhando para o bloco final aqui do nosso podcast, eu queria entrar um pouco mais na tua experiência empresarial. Você tem aí já alguns anos de experiência, pelo menos uns 20 anos, né, enquanto empreendedor? Quando foi seu primeiro? Não, desde 92. 92, 35 anos. 35 anos, 35 anos aproximadamente.
não, 33 anos, né? 33 Experiência anos profissional, de experiência profissional. 33 anos de experiência profissional é muito tempo, né? É muito tempo, vai fazer 34 anos. Me diga o seguinte, ao longo desses 34 anos empreendendo, quais foram as lições mais importantes que você, digamos assim, assimilou? Pelo menos as três, uma, duas ou três lições que você assimilou, que você diria para o nosso público aqui, olha, jovem, se você está pensando em abrir uma empresa, não cometa esse erro, ou a chave na minha vida, a grande virada foi quando eu percebi isso. Para você, o que é a Algumas grande coisas eu questão? acho que são relevantes. Eu sempre tive muita criatividade na área de tecnologia. Eu sempre fui inovador nas coisas que eu fiz, sempre fiz na frente. Mas não adianta você ser criativo, você ser tecnicamente bom, se você não consegue mostrar para as pessoas que isso existe, né? Eu até comentei a respeito de você, que você foi um cara empreendedor, que você consegue mostrar, você consegue... E muitas vezes você, por exemplo, esse projeto agora que eu estou trabalhando, eu mostrei esse projeto 5 anos atrás. As pessoas sequer entendiam. Eu conversei com as 10 pessoas e falei, mas para que serve? Não, senão... Hoje, se eu explicar, eles teriam uma visão completamente diferente, né? Talvez porque, assim, eu fui muito técnico a vida toda e eu não aprendi a vender o peixe de forma mais comercial. Né? Esse é um problema. O outro problema que eu acho então eu acho assim que as pessoas têm que mensurar bem. Como eu te falei, um exemplo interessante foi na minha formatura. Como nós éramos da primeira turma de engenharia de computação, quando a gente estava no 8º, 9º período... Você vê, primeira turma de engenharia da computação. Primeira! Como não existia profissionais nessa área na época, tava todo mundo louco atrás da gente. Olha como é que a vida, ela dá umas voltas assim, umas guinadas, né? Tava todo mundo louco. Eu fazia estágio no Rio de Janeiro, pela Globotech, aquela empresa que fazia as vinhetas da Rede Globo na época, né? E eu fazia no instituto chamado ILTC. Cara, eu tinha salário de engenheiro sendo estagiário, tinha bolsa de estudo com eles, recebia equivalente a engenheiro. Na época a gente não podia importar livros, e eu precisava, na época não tinha internet, eu pedia o que eu queria, eles mandavam pra gente, vinha gente de lá pra cá trazia em mãos pra gente, eu queria viajar, eu ia de 20 dias pro Rio, eu podia escolher se eu queria vir em Brasília, se eu queria ir pro São Paulo, assim, era muita mordomia na época, porque eram poucas pessoas com isso. Teve, inclusive, moscas brancas, né? Me chamaram uma vez lá na universidade para me perguntar, olha, como é que tá? Você não está pensando nisso aí não, porque estavam com medo que os alunos saíssem antes de terminar o curso. E eles queriam formar os alunos. Bom, então, top, né? Só tinha nego bom lá no grupo, né? E o que aconteceu? Foi que logo depois que a gente formou, o Collor veio com aquele plano doido e ficou todo mundo desempregado. Porque acabou o emprego, despencou tudo e no final a universidade saiu catando vários alunos para tentar puxar para o mestrado, porque não tinha um mercado para ir, né? Então, assim, a vida de empresário ela é muito complicada porque você passa por essas voltas. Outro problema que eu pensaria também é o seguinte, eu acho que a pessoa sozinha é muito difícil de avançar. Você tem que buscar parceiros bons. Essa é uma boa dica, né? Mas tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado, porque eu gastei 8 anos da minha vida numa empresa. Eu abri uma empresa com umas pessoas aí na área de acesso escolar. Em 2015, a gente já tinha aplicativo funcionando, já tinha IA controlando a comunicação das catracas, fazendo o primeiro suporte. Já tínhamos o pai liberando a catraca lá de casa. Lá da casa dele, apertava o botão, a catraca abria para o aluno entrar. Tudo em 2016, 2017. Antes de todo mundo começar a fazer isso, né? Mas eram 2 bandidos. 2 bandidos mesmo, entendeu? Me deram o cano, perdi 1/3 da empresa, está na justiça. E eu passei uma boa parte do ano passado gastando energia com justiça que eu deveria estar gastando na prancheta fazendo projeto novo. Então a gente tem que pensar muito bem, dá uma olhada na vida jurídica dos caras. Né? Eu descobri que um deles tinha mais de 30 processos nas costas. Uma das coisas que eu falo lá para as pessoas que me perguntam do sucesso, né? Porque a minha empresa, a ISG, é uma holding, um grupo de participação. Nós participamos de vários CNPJs, motivo pelo qual nós temos muitos sócios. Cada CNPJ tem uma composição, tem um sócio. Uma foi comprada, foi uma fusão, aquisição, outra a gente abriu e assim por diante. Então tem várias situações. Uma das coisas que eu falo é o seguinte, olha, sociedade é pior do que casamento. Deixa eu trocar a palavra pior. Sociedade é mais complexo do que casamento. Porque no casamento, pelo menos, você tem ali algo que te conecta,
além do projeto comum. Porque na vida matrimonial você tem um projeto comum com outra pessoa. Uhum. Assim como na vida societária você tem um projeto comum com outra pessoa. Mas na vida matrimonial você tem o sexo, você tem o carinho, você tem o amor, o afeto, num nível que ajuda né, a superar problemas e dificuldades. Se você não tem um sócio sinérgico, né, isso é um grande problema, né? Quando você tem bandido é pior. Pior né? ainda. Por isso que verificar, checar muito bem é uma então, excelente dica. Então, acho que a gente tem que pensar, escolher bem quem fazer. Na sequência, eu acho o seguinte, que a gente tem que... É o seguinte, caiu, levanta. Sacode a poeira, sacode dá a aqui volta e por segue cima. para frente, porque assim, quem tá afim, ele sempre vai virar por cima. E assim, os 2 projetos que eu tô atuando atualmente, eles são muito melhores do que o projeto que eu estava com eles. Entendeu? Então, eu acho assim que a gente tem que saber que se você está entrando para empreender, tu vai levar tombo, tu vai passar por dificuldade, e aí tu dá uma balançada, respira e começa de novo. Que bacana. Né? E vai para frente. E a última que eu quero deixar é o seguinte, sempre é tempo de você aprender. Então agora, com a IA, não vai usar ela para te substituir, use ela para te avançar, para te evoluir. Então, cada coisa que ela fizer para você, pergunta por que ela decidiu aquilo. Ou antes dela tomar a decisão, quais são as possibilidades? Questione, qual que é melhor? Questione o que ela te para você entender o que está acontecendo. Né? Essas coisas que eu tenho feito todas aqui hoje, na IA, que eu faço de maneira diferente dos outros, é porque eu conheci lá de trás, no inicinho, como ela foi matematicamente construída. Isso me dá uma visão um pouquinho mais do que as outras pessoas. Esse caso do Open Cloud é interessantíssimo. Um dos meus sócios atuais, eu conversei com ele quase um ano atrás, eu comentando do meu projeto lá, de como é que era, e eu falei, o pessoal está nesse ponto, eles vão avançar desse jeito. E a cada coisa que vai acontecendo, eu falo, ó, fizeram isso, o próximo passo é isso. Essa semana eu mandei um WhatsApp, quando o seu do Princolor, eu falei assim, ó, estão chegando perto, mandei o WhatsApp para ele. Né? Porque estamos chegando perto mesmo, e daqui a pouco eles vão chegar no ponto que eu já trabalhei, já como tem 5 anos que eu estou trabalhando em cima disso, que é a questão da segurança, de você ter toda a possibilidade que o Open te permite, mas com segurança, né? Com determinismo, né, que a gente fala. Muito Então, bem. Grandes lições aí de vida, de empreendedorismo, muito conhecimento técnico sobre inteligência artificial. Então, gente, aqui com a gente foi o Eduardo Teles, um cara fantástico, inteligentíssimo, um grande amigo nosso, empresário aqui do setor de tecnologia do Distrito Federal. Seja, digamos assim, o Eduardo, muito bem-vindo a esse podcast. Isso aqui é a sua casa, sempre que quiser pode voltar, tá bom? Então deixa a sua mensagem final aí para o nosso público. Eu só quero falar o seguinte, nós estamos vivendo uma época de ouro. A gente está vivendo uma época de transformações profundas. Eu acho que dentro da nossa época a gente vai ter gente já, não colonizar Marte, porque é muito, mas que vão ter gente lá, morando lá, um grupo pequeno de pessoas, de pesquisadores, que a gente vai estar tendo viagens espaciais com um custo muito mais baixo, né? Que pessoas normais vão poder fazer viagens em volta da Terra, fazer 2 ou 3 órbitas e depois descer, que hoje em dia custa milhões e milhões num preço mais baixo, que todo mundo vai ter acesso à informação. Isso já está quase que acontecendo. Mas a gente não pode deixar de perder o humanismo. A gente não pode deixar de ser quem nós somos e nem nos encostar nas máquinas, né? Eu lembro que o Costa falava uma coisa muito interessante, que a máquina só substitui o homem que substitui o burro. Né? Mas, infelizmente, hoje, muita gente está deixando que a máquina se substitua em muitos aspectos. Então, acho que a gente não pode deixar isso acontecer. A gente sempre tem que descobrir qual é o ponto que nos diferencia das máquinas e explorar esse ponto. Muito bem. Muitas lições, né? Então, bom, com todas essas lições de hoje, fica por aqui o nosso TikToks. Até o próximo episódio. Forte abraço para vocês. Um abraço para vocês e até mais.